Instituição de renda. Nos contratos de comissão CC 693, corretagem e agência. É dever do corretor, do comissário e do agente atuar com toda diligência, atendendo-se às instruções recebidas da parte interessada. Apesar dessa característica comum, cada contrato conserva sua tipicidade em razão de seu modus operandi. A respeito, assinale a afirmativa correta. O comissário pratica em nome próprio os atos a ele incumbidos à conta do comitente. O corretor não pode tomar parte, sequer como mandatário, nos negócios que vierem a ser celebrados em razão de sua mediação. O agente pode receber poderes do proponente para representá-lo na conclusão dos contratos. Direito civil, direito das sucessões. Juliana, Lorena e Júlia são filhas de Hermes. Casado com Doris, recentemente em razão de uma doença degenerativa. Hermes tornou-se paraplégico e começou a exigir cuidados maiores para a manutenção de sua saúde. Nesse cenário, Doris e as filhas Juliana e Júlia se revezam a fim de suprir as necessidades de Hermes, causadas essas pela enfermidade. Quanto a Lorena, esta deixou de visitar o pai após este perder o movimento das pernas, coitado, recusando-se a colaborar com a família, inclusive financeiramente. Diante desse contexto, Hermes procura você, como advogado, para saber quais medidas ele poderá tomar para que, após sua morte, seu patrimônio não seja transmitido a Lorena. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta ou afirmativa correta. Resposta. É possível que Hermes disponha sobre deserdação de Lorena em testamento, indicando expressamente o seu desamparo em momento de grave enfermidade como causa que justifique ou que justifica esse ato. Direito de família. Asdrubal praticou feminicídio contra sua esposa, coitada da Ermengarda, com quem tinha 3 filhos, 2 menores de 18 anos e um maior. Nesse caso, quanto aos filhos, assinale a alternativa correta. Resposta. Asdrubal perderá o poder familiar sobre os filhos menores por ato judicial. Direitos reais. Arnaldo instituiu o usufruto de uma casa em favor das irmãs Bruna e Cláudia, que, no intuito de garantir uma fonte de renda, alugam o imóvel, coitadinhas. 2 anos depois da constituição do usufruto, Cláudia falece. E Bruna, mesmo sem cláusula de acrescer expressamente estipulada, passa a receber integralmente os valores decorrentes da locação. 1 ano após o falecimento de Cláudia, Arnaldo vem a falecer também. Seus herdeiros pleiteiam judicialmente uma parcela dos valores integralmente recebidos por Bruna, no intervalo entre o falecimento de Cláudia e de Arnaldo, e, concomitantemente, a extinção do usufruto, em função da morte de seu instituidor. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Resposta. Na ausência da chamada cláusula de acrescer, parte do usufruto teria se extinguido com a morte de Cláudia, mas o usufruto como um todo não se extingue com a morte de Arnaldo. Contratos em espécie. Eva celebrou com sua neta Adriana um negócio jurídico, por meio do qual doava sua casa de praia para a neta, caso esta viesse a se casar antes da morte da doadora. O ato foi levado a registro no cartório do Registro de Imóveis da Circunscrição do Bem. Pouco tempo depois,
Adriana tem notícia de que Eva não utilizava a casa de praia há muitos anos e que o imóvel estava completamente abandonado, deteriorando-se a cada dia. Adriana fica preocupada com o risco de uma ruína completa da casa, mas não tem, por enquanto, nenhuma perspectiva de casar-se. De acordo com o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Adriana pode exigir que Eva autorize a realização de obras urgentes no imóvel, de modo a evitar a ruína da casa. Vícios redivitórios e evicção. Maria decide vender sua mobília para Viviane, sua colega de trabalho. A alienante decidiu desfazer-se de seus móveis porque, após um serviço de dedetização, tomou conhecimento que vários já estavam consumidos inteiramente por cupins, mas preferiu omitir tal informação de Viviane, mau caráter. Firmado o acordo 120 dias após a tradição, Viviane descobre o primeiro foco de cupim, pela erupção que se formou em um dos móveis adquiridos. Poucos dias depois, Viviane, após investigar a fundo a condição de toda a mobília adquirida, descobriu que estava toda infestada, infectada por cupins. Assim, 25 dias após a descoberta, moveu ação com o objetivo de redimir o negócio, devolvendo os móveis adquiridos, reavendo o preço pago, mais perdas e danos. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. A demanda redibitória é tempestiva, porque o vício era oculto e, por sua natureza, só podia ser conhecido mais tarde, iniciando o prazo de 30 dias da ciência do vício. Regime de bens e outros direitos patrimoniais nas relações familiares. Arnaldo, publicitário, é casado com Silvana, advogada, sob o regime de comunhão parcial de bens. Silvana sempre considerou diversificar sua atividade profissional e pensa em se tornar sócia de uma sociedade empresária do ramo de tecnologia. Para realizar esse investimento, pretende vender um apartamento adquirido antes de seu casamento com Arnaldo. Este, mais conservador na área negocial, não concorda com a venda do bem para empreender. Sobre a situação descrita, assinale a afirmativa correta. Resposta: a autorização de Arnaldo para a alienação por Silvana é necessária por conta do regime da comunhão parcial de bens. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Direito das coisas. Direitos reais. Aline manteve união estável com Marcos durante 5 anos, época em que adquiriram um apartamento de 80 metros quadrados onde residiam. O único bem imóvel no patrimônio de ambos. Influenciado por tormentosas discussões, Marcos abandonou o apartamento e a cidade, permanecendo Aline sozinha no imóvel, sustentando todas as despesas deste. Após 3 anos sem notícias de seu paradeiro, Marcos retornou à cidade e exigiu sua meação no imóvel. Sobre o caso concreto, assinale a afirmativa correta. Resposta: a Aline adquiriu domínio integral por meio de uso capião, já que Marcos abandonou o imóvel durante 2 anos. Direitos reais de garantia penhor. Lucas, um grande industrial do ramo de couro,
decidiu ajudar Pablo, seu amigo de infância, na abertura do seu primeiro negócio, uma pequena fábrica de sapatos. Lucas doou 50 prensas para a fábrica, mas Pablo achou pouco e passou a constantemente importunar o amigo com novas solicitações. Após sucessivas e infrutíferos pedidos de empréstimos de toda ordem, a relação entre os dois se desgasta a tal ponto que Pablo, totalmente fora de controle, atenta contra a vida de Lucas. Este, porém, sobrevive ao atentado e decide revogar a doação feita a Pablo. Ocorre que Pablo havia constituído penhor sobre as prensas doadas por Lucas para obter um empréstimo junto ao banco XPTO. Mas, para não interromper a produção, manteve as prensas em sua fábrica. O que acontece agora? Resposta: como causa superveniente da resolução da propriedade de Pablo, a revogação da doação ou da operada por Lucas, não interfere no direito de garantia dado ao banco XPTO. Superveniência. O que é isso? Em termos jurídicos, uma causa superveniente posterior é um evento ou circunstância que ocorre após um ato ou condição inicial e que, por si só, tem a capacidade de produzir um resultado, seja ele positivo ou negativo. Em outras palavras, é um ato posterior que interfere na cadeia causal, podendo alterar ou modificar a situação estabelecida pelo evento inicial. Em direito penal, por exemplo, a causa superveniente pode ser relativamente independente, o que significa que, embora tenha alguma relação com a ação inicial, ela tem força causal própria para produzir o resultado. Nesses casos, o agente que causou o evento inicial pode ser responsabilizado apenas pelos atos anteriores e não pelo resultado final, se este foi causado pela causa superveniente. Exemplo: se alguém é ferido e, enquanto está sendo transportado para o hospital, sofre um acidente que o leva à morte, o acidente é considerado uma causa superveniente relativamente independente. E o agente que causou o ferimento inicial não será responsabilizado pela morte, a menos que o ferimento inicial já fosse grave o suficiente para causar a morte. Em outras áreas do direito, a superveniência também pode ocorrer em outras áreas do direito, como no direito administrativo, onde um ato inicialmente legal pode se tornar ilegal devido a uma mudança na legislação. Chama-se ilegalidade superveniente. No direito do trabalho, a superveniência pode se referir a eventos que afetam o contrato de trabalho, como mudanças na lei ou na situação da empresa. Em resumo, uma causa superveniente é um evento posterior que tem a capacidade de influenciar o resultado de um evento anterior, podendo alterar a responsabilidade legal das partes envolvidas.